Bom, galera, tô ajustando aqui as paradas de gravação só pra lembrar pra vocês aí, ó. Ativa o sininho, tá? Se inscreve no canal antes de tudo pra gente começar a fazer o vídeo aqui, valeu? Abração, até já. Vamos lá, Cranzebeck, 1, 2, 3, testando, vamos lá, já! Olá, meus amigos que acompanham aqui o canal, o nosso módulo insano. Você tá entrando no ar de novo, hein? E hoje nós temos um tema de debate fundamental para a gente entender todo o processo depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive o que estava acontecendo dentro da Primeira Guerra Mundial, que desencadeou um propósito para a Segunda Guerra Mundial e os movimentos envolvidos. A gente vai entender uma diferença fundamental hoje em dia, que serve até para debates entre as coisas que estão acontecendo nas atualidades. E o nosso assunto de hoje, pessoal, é a diferença entre o comunismo e o socialismo. O que é o comunismo? O que é o socialismo? São a mesma coisa? São a mesma coisa em nomes diferentes? O que é isso? Como é que funciona? Hoje nós vamos aprender essa parada aí, fique ligado. Esse debate voltou à tona por conta de um cenário político muito polarizado ultimamente. Desde as revoltas de junho de 2013, o país tomou rumos diferentes e uma polarização aconteceu muito intensa entre direita, conservadora e a esquerda. Claro, a gente tem uns que migram para um lado, para o outro, aquele pessoal que fica ali no centro, mas a polarização ela radicalizou uma disputa muito intensa aqui no Brasil após 2013. Desde então, temas como fascismo, socialismo, comunismo vieram à tona. Então a gente vai esclarecer um pouco dessas dúvidas. A gente já falou sobre o fascismo, agora nós vamos falar sobre o que é o socialismo e o que é o comunismo. De um modo geral, o socialismo é um sistema econômico e ideológico que procura alcançar igualdade entre os membros da sociedade. O comunismo, por outro lado, seria o resultado da implantação das ideias socialistas nessa sociedade. O objetivo é isso, a igualdade entre os membros dessa sociedade. Dessa maneira, o governo que foi implantado pela classe trabalhadora teria o controle de toda a situação, além de estar a par de todos os assuntos que circulam dentro das possibilidades políticas, econômicas e sociais. Agora nós vamos descrever algumas características específicas comparando o socialismo com o comunismo, ok? Vamos lá. Primeira, definição. Bom, por definição, no socialismo, o objetivo é fazer com que todas as pessoas tenham acesso aos bens de produção. Assim, elas teriam como desenvolver isso em comunidade. E o objetivo é alcançar a igualdade entre todos. Já no comunismo, se defende uma sociedade sem classes. Sim, é verdade. No socialismo, nós temos os bens coletivizados pelo Estado, de modo que ele distribua igualitariamente todos os bens produzidos pelos trabalhadores. Já no comunismo, o proprietário é o próprio gestor, que é quem? O trabalhador. O trabalhador se aposta desse bem de produção e, a partir dele, ele distribui essa riqueza entre os trabalhadores que fazem parte dessa gestão. Não é um Estado que faz isso, até porque o comunismo é a superação desse Estado que faz a gestão. As próprias comunidades podem ser gestoras dos seus próprios negócios, da sua própria situação social, a não ser que haja uma exigência maior da cobertura de outras comunidades que fazem parte de uma internacional, de uma terra internacional. No socialismo, se a gente for pensar num sistema político, a gente vai perceber que o sistema político é investido a partir do Estado, e o Estado distribui esses bens, não numa lógica de consumo competitivo, mas cooperativo. Podem até coexistirem vários partidos políticos, mas é claro que a classe trabalhadora vai ser defendida por um partido da classe trabalhadora, pensando sempre na defesa da democracia. Já no Estado comunista, as coisas seriam diferentes, porque a comunidade reteria todo o processo de produção,
Então não haveria necessidade de redistribuir toda essa riqueza produzida pelo trabalhador. Ele mesmo já seria o gestor dessa riqueza. Então, como a sociedade comunista ela é apátrida, ela acredita numa internacional, ela não teria problema nenhum em circular em uma rede muito maior que simplesmente aquela questão local. Portanto, a distribuição da riqueza vai de acordo com a situação internacional e não uma questão local. Apesar das revoluções que inspiram uma possibilidade comunista, elas acontecerem em um determinado local específico. Depois elas recorrem a uma abertura gigantesca. No socialismo, nós temos uma diferença com o comunismo. Por quê? Porque cada um deles contribui de acordo com o que podem e recebem de acordo com o que foi contribuído. Já no comunismo, a pessoa coopera como pode e recebe de acordo com as suas necessidades. Pensando neles sobre a propriedade, o que cada ala da esquerda pensa, o socialista e o comunista, sobre a propriedade? No socialismo existem dois tipos de propriedades: a propriedade pessoal, itens que pertencem ao indivíduo, como roupas, casa, sabe? E a propriedade pública, que é o bem ao qual o Estado tem a posse, mas de que qualquer forma o trabalhador tem o acesso, ou seja, ele, enquanto parte do Estado, tem direito àquela fábrica, a uma propriedade de consumo, por exemplo, ou a uma propriedade de produção. O trabalhador também tem aquela propriedade, não diretamente, é uma propriedade do Estado que ele pode se apossar através da sua possibilidade enquanto cidadão. Ele recebe por isso em assistência. No comunismo não existe esse conceito de propriedade. O bem é distribuído entre todos igualitariamente. Então essa noção de propriedade privada não existe no comunismo. É tudo comum a todos. Por isso que é comunismo, porque tudo é comum a todos. As pessoas produzem, todos têm direito àquela produção, independente da sua contribuição, mas de acordo com a sua necessidade. Diante da estrutura social, as distinções de classe, elas são diminuídas. Fica mais uma distinção política do que uma distinção de classes no socialismo, sabe? Já no comunismo não há distinção de nada disso, porque todos são proprietários dos bens de produção e dos bens de consumo, né? Isso é dividido entre todos. Então não existe classe social no Estado comunista, nem rico, nem pobre, nem nada que oprima ninguém, nesse sentido. O sistema econômico, no caso do socialismo, os meios de produção são propriedade de empresas públicas ou privadas, sempre cooperativas, e os indivíduos são compensados de acordo com a sua contribuição naquela área. Já no Estado comunista, os meios de produção são considerados de todos. Então essa distribuição ela é feita para todos e ela só é organizada para atender às necessidades humanas, ou seja, nada mais além disso é feito. Se a gente for parar para pensar, a Segunda Guerra Mundial era uma disputa entre uma grande nação ultraconservadora, ultradireita, que era a Alemanha nazista, do outro lado os ultraliberais, Estados Unidos e Inglaterra principalmente, né? E do outro lado uma nação socialista, né? A União Soviética, que veio também arrasando na Segunda Guerra Mundial e, na minha opinião, é a principal responsável pela parte intensa do combate que deu a vitória a eles, da invasão de Hitler ao território russo, né? A tática da terra arrasada, que a cada movimentação dos nazistas, os russos queimavam as cidades, poluíam os rios e os alemães ficavam sem nenhum tipo de mantimentos no inverno. O inverno russo, vocês sabem que é bem rigoroso. Acontecia o quê? Os alemães iam sendo aos poucos minados. Pronto, a guerra já estava pensada para o lado dos soviéticos. Sem contar, volta e meia, uma armadilha, um atirador bem longe, né? Isso sempre fazia com que um ou outro acabasse. Bom,
Se tratando de religião, tanto o socialismo quanto o comunismo é de base ateísta, ou seja, não se acredita em Deus como nada que de alguma forma interfira dentro da sociedade positivamente. Porém, as manifestações e expressões corporais e espirituais das pessoas são consideradas livres, desde que não perpassem a liberdade alheia. Então, cultos religiosos, como por exemplo, nós temos no exemplo do país de Cuba, né, que é um país considerado socialista, embora haja alguma interatividade com o sistema capitalista, né, num sistema de comércio mundial, a gente percebe que existe uma religiosidade muito presente, principalmente de origem africana. Então, essa tolerância é muito comum entre as pessoas que fazem parte do que se chama socialismo ou do que se chama comunismo, porque acredita-se que todo comunista, ele de alguma forma passou pelo processo de pensar no socialismo, mas nem todo socialista acredita que o comunismo vai à frente. Querem saber da Revolução Russa? Vou botar aqui pra vocês. Só se ligar lá, tá? Um abraço, camarada. Existe também um outro símbolo, só pra gente finalizar, que diferencia um grupo do outro. Geralmente eu vou colocar as imagens aqui. O socialismo é ilustrado por uma estrela, né? E essa estrela tem a parte de baixo escrita socialismo, tudo em vermelho. Já no caso do comunismo, existe uma foice, um martelo e uma estrela. A foice e o martelo representam a foice, o trabalhador do campo, e o martelo, o trabalhador da cidade, o operário. Essa é uma distinção das bandeiras deles. E é isso aí, meus amigos, essa foi a insanidade de hoje. Agradeço a cada um que assistiu o vídeo. Não esqueça de dar o like no vídeo, não esqueça também de se inscrever, de passar para o seu colega e de ativar o sininho aqui do lado para você receber de primeira mão. Valeu? Fica agora aí uma canção delicada para você, de amor, hein? Valeu! Esta noite findará e o sol então brilhará. Estou pensando em você. Onde estará meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pena?